Olá, paranormais e sobrenaturais, eu sou Cris Janovic. Eu sou Ulisses. E nós estamos aqui para quê, Ulisses? Para mais um relato, Edifício Joelma. Então não se esqueça de curtir, Inscrever-se, acionar o sininho para receber as novidades, mandar o seu relato e compartilhar esse vídeo, certo? Esse relato especial, esses só relatos, né? Foi um pedido da Mara e nós estamos aqui atendendo, ok, Mara? E vamos lá, pessoal, para mais esse relato? Então, roda a vinheta. Você está no canal Paranormal e Sobrenatural. Aqui você encontrará relatos de assombrações, investigações e muita informação sobre o sobrenatural. Inscreva-se e acione o sininho para receber as novidades. O incêndio no Edifício Joelma foi uma tragédia ocorrida em 1º de fevereiro de 1974. No edifício Praça da Bandeira, antigo Joelma, na região central de São Paulo, Brasil, que provocou a morte de 187 pessoas e deixou mais de 300 feridos. O incêndio aconteceu menos de 2 anos após o incêndio no edifício Andraus. A tragédia do Joelma continua a ser o segundo pior incêndio em arranha-céu por número de vítimas fatais, atrás somente do colapso das Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York em 11 de setembro de 2001. E falando nisso, nós temos o relato do Juvenal de São Paulo, capital. Todos os nomes estão trocados. Estive no edifício Joelma, atual Praça da Bandeira, no ano de 2001. Trabalhava com manutenção de computadores e similares e fui chamado por um escritório para a configuração de uma rede. Eu não tinha associado o nome e a região com o Joelma, já que constava para mim somente o endereço e o nome atual do prédio. Comecei o trabalho rapidamente e alguns minutos depois, uma moça vestida com uma saia e blusa social entrou na sala. Cumprimentou-me e sentou-se diante de uma das mesas. Pareceu começar a escrever. Estranhei um pouco as suas roupas e penteado, mas em São Paulo, tudo quanto é estilo é aceitável, é absolutamente normal, cada um na sua tribo. Tem gente de tudo quanto é jeito, então me convenci que era somente uma moça com um estilo diferente. Ela sorriu para mim em algumas ocasiões, enquanto eu e ela trabalhávamos. Por fim, ela me perguntou se aceitava um café, e eu prontamente respondi que sim. Ela saiu e eu esperei o cafezinho, que não chegou. Voltei ao trabalho e minutos depois entrou uma copeira, trazendo um café. Calculei que a tal moça havia avisado a copeira. Enquanto tomava meu café, puxei assunto com a copeira. A moça que trabalha nessa sala é diferentona, não? A mulher me olhou meio sem jeito e disse: não trabalha nenhuma moça nessa sala, somente rapazes. Retruquei e descrevi a moça que eu vira. E a copeira então tornou: o senhor sabe que está no edifício Joelma, né? Eu neguei. Não sabia que estava no Joelma. É normal aparecer as assombrações da gente que morreu aqui. Essa moça que o senhor disse já assustou muitos funcionários que trabalharam aqui. Teve gente que até pediu demissão por causa dos fantasmas. Embora fosse um dos maiores prédios do centro de São Paulo, o edifício Joelma não possuía nenhum suporte para um caso de incêndio. Um dos exemplos é que não havia saídas de emergência ou então alarmes de incêndio. A notícia do incêndio correu rapidamente
pelos corredores do local, fazendo as quase 800 pessoas que estavam no edifício Joelma entenderem que corriam um grande perigo. Os bombeiros levaram quase 20 minutos para chegar. Quem conhece São Paulo sabe do trânsito, dos engarrafamentos, né? Então, por conta deste atraso, o fogo atingiu os andares superiores. Aqueles que estavam do 11º andar e abaixo tiveram tempo de escapar das chamas e da fumaça. Contudo, aqueles que estavam nos andares acima do 11º encontraram diversos obstáculos para sair, incluindo as escadas que estavam cobertas pelo fogo. A multidão se acumulava nos corredores, os vidros quebravam e o oxigênio, consumido pelo fogo, ia acabando. O que muitos não sabem é que 13 pessoas conseguiram, em meio àquele caos, chegar até um dos elevadores. E esse elevador estava funcionando. E então eles entraram no elevador. A esperança destas 13 pessoas devia ser chegar aos andares inferiores, onde o fogo estaria mais ameno. Porém, o elevador, apesar dele não desabar, ele ficou pendurado. Quando esses indivíduos perceberam que não tinha mais saída e que provavelmente ninguém conseguiria ajudá-los por conta da força das chamas, os 13 decidiram por se abraçarem como um último gesto de suas vidas. Os seus corpos foram achados após os bombeiros controlarem o fogo. De acordo com os relatos de quem trabalhou na operação no Joelma naquela época, a cena em questão foi muito, mas muito forte, pois os corpos estavam irreconhecíveis, muitos deles até haviam se fundido à parede de metal. As 13 pessoas foram enterradas lado a lado no cemitério São Pedro. Hoje, muitos acreditam que os espíritos das 13 vítimas ainda habitam o local e o tornam mal assombrado. Eles são chamados também de as 13 almas benditas. Em uma entrevista para a TV em 2005, o zelador do cemitério, o senhor Luiz Nunes, relatou que ouvia lamentos e gritos vindo lá dos túmulos. Em um momento de desespero, em meio às lamúrias, ele decidiu pegar o regador que ele trazia e derramar água sobre as sepulturas. De acordo com o senhor Luiz Nunes, a ação deu certo e acalmou aquela situação. Após o relato, começou o costume de deixar um copo d'água sobre o túmulo das vítimas. Inclusive, tem muita gente que até costuma não acender velas para as 13 almas lá no cemitério São Pedro. Há também uma capela onde as pessoas vão para rezar, fazer os seus pedidos e, inclusive, para agradecer as graças. Sobre as 13 almas benditas, conta-nos a Alice, de São Bernardo do Campo, São Paulo. No início deste ano, em um exame de rotina, descobri que estava com um nódulo no seio. Fiz a punção no nódulo e se descobriu que era maligno, ou seja, câncer de mama. Minha mãe passara por tal doença e morrera há 10 anos. Depois de muito sofrimento. Assim, eu realmente enlouqueci de preocupação e medo. A cirurgia foi marcada para a remoção do nódulo. Naquela tarde, decidi ir ao centro de São Bernardo comprar algumas peças de lingerie e camisolas novas, a fim de que usasse no hospital e posterior recuperação. Estava em uma praça bem famosa na minha cidade, quando aproximou-se uma menininha. Ela deveria ter, no máximo, uns 3 aninhos. Ela trazia um papel nas mãozinhas e, sorrindo, ofereceu-o para mim.
Eu apanhei o papel e olhei. Era a oração das 13 almas benditas. A mãe da menininha chegou até mim, meio ofegante, e tomou-a pela mão. Disse que a garotinha pegou algo na sua bolsa e, soltando-se de sua mão, correra até mim. Estendi o papel de volta à mãe e ela afirmou que era para que eu ficasse com ele. Que se chegara até mim era porque eu precisava daquela oração. Aliás, o nome da menininha era Alice, o mesmo nome que eu. Entendi aquilo como um sinal dos céus e passei a fervorosamente fazer a oração diariamente. Fiz a cirurgia e alguns dias depois chegaram os resultados de um nódulo retirado. Não era câncer. Creio realmente ser um milagre intermediado por estas santas almas. Então, inclusive, né, Ulisses, você tem um caso a relatar a respeito das 13 almas benditas, né? Sim. Houve uma ocasião que houve a necessidade de eu acender as velas, 13 velas para as 13 almas benditas. Eu estava passando por um período muito difícil e me foi direcionado essa prática. Então, isso foi feito na laje da minha casa, onde eu morava na época. Porque tinha que ser a céu aberto, né? Exatamente, tinha que ser em céu aberto e à noite. E eu preparei tudo o que foi pedido, copo com água, as velas, tudo muito, viu, Cris? Muito caprichado, com muito carinho. E quando chegou determinado horário, eu subi, fui até a laje da lavanderia e fiz o procedimento. Acendi as 13 velas, coloquei o copo com água, fiz as 13 orações que eu sei fazer e eu digo que realmente foi uma sensação bastante diferente, com muita força. O céu estava estrelado, é uma energia inexplicável. E eu fiz as 3 orações, deixei as velas todas elas alinhadas uma da outra e me concentrei bastante. E confesso que eu entrei numa dimensão diferente. Foi uma sensação muito boa, muito forte, e eu alcancei sim essa abertura de caminhos, essa necessidade que eu precisava na época. Graças a isso. E, inclusive, né, as velas queimaram e não ficou nem um sinal, né? Exatamente, as velas queimaram certinhas e não ficaram borra nenhuma, elas ficaram só o pavio, impressionantemente. E depois, posterior a isso, Cris, eu perguntei para quem me pediu para que eu fizesse o procedimento, foi me retornado que foi a minha fé, foi o procedimento da qual eu fiz, e que eu não fiz de uma forma aleatória, eu fiz com bastante carinho, com bastante amor, e as velas estavam todas elas queimadinhas, só ficou o pavio e a água intacta, sem nenhuma sujeirinha na água. Aí eu limpei tudo aquilo, recolhi, e tudo aquilo que eu havia necessitado já foi alcançado. As coisas começaram a melhorar, eu mudei praticamente de rumo. Eu estava muito confiante com essa prática das 13 almas. E isso é muito importante de se ressaltar. E você já ouviu falar do crime do poço? No mesmo terreno em que o edifício Joelma foi construído, havia anteriormente uma casa de propriedade de Paulo Ferreira de Camargo. Paulo Camargo morava com sua mãe, Benedita Camargo, e suas 2 filhas, Maria Antonieta e Cordélia. Era formado em Química pela USP, Universidade de São Paulo. Apesar disso,
despertava estranheza em seus vizinhos por conta de seus comportamentos. Em novembro de 1948, ele informou os amigos, vizinhos e familiares que, em uma viagem para o Paraná, o carro que transportava sua mãe e suas irmãs havia caído em um penhasco e que as 3 haviam morrido. Todavia, seu irmão Carlos começou a desconfiar da história, pois Paulo contava detalhes da história sempre com detalhes diferentes. Além do mais, não havia informações reais e concretas sobre o acidente, como não havia corpos. Outro ponto que chamou a atenção foi o comportamento do homem, que parecia não se importar com as mortes. Assim, foi descoberto que Paulo Camargo estava vivendo um embate com sua mãe e irmãs que não aceitavam seu relacionamento com a enfermeira Isaltina dos Amaros. Camargo pagou pela construção de um poço na propriedade para a surpresa de sua mãe. Tão logo o poço foi finalizado, Paulo Camargo atirou na mãe e nas irmãs a sangue frio, as matando. Após o assassinato, ele envolveu os 3 em mortalhas pretas, colocando capuzes em suas cabeças e as jogando logo em seguida no poço. 19 dias depois, a polícia foi até a casa do rapaz para a investigação. Assim, Paulo se trancou no banheiro e, com a arma que tirou a vida da mãe e das irmãs, atirou no próprio peito. Também há indícios históricos que o local que deu lugar ao Joelma em tempos anteriores foi palco de um mercado de negros escravizados, e que mesmo os indígenas evitavam o lugar por ser amaldiçoado pelos espíritos daqueles que ali pereciam. No sítio R7, o repórter Davi Plaça conta-nos. Em uma noite de sábado, um casal de estudantes chegou ao edifício Joelma para um trabalho escolar. O funcionário do Joelma permitiu que eles acessassem somente os primeiros andares, mas acompanhou o trajeto do casal pelas câmeras. Foi quando algo estranho aconteceu. Diz o funcionário: nas imagens havia uma terceira pessoa. Era uma sombra que lembrava um ser humano. Tenho acesso ao espelho do elevador e na hora que eles entraram, a mesma sombra escura segurava a porta. Lembra o funcionário? Quando o casal retornou ao térreo, o funcionário descreveu o fantasma para eles. A dupla ficou apavorada e deixou o prédio o mais rápido possível. Então, Cris, você parece que teve uma oportunidade, que teve a experiência de passar no Joelma e sem inclusive saber que estava lá, né? Você pode nos contar isso? O que aconteceu é que eu trabalhava num escritório na Praça da Sé, que não fica muito longe do Joelma, e naquele dia o office boy faltou ao trabalho. E havia necessidade de se levar uma pasta de documentos para um cliente do escritório. E eu fui até de táxi até lá. Só que o edifício, como a gente já sabe, mudou de nome, né, Ulisses? Agora é Praça das Bandeiras. Exato. Então, assim, eu não reconheci o edifício como sendo Joelma, assim como o rapaz, o Juvenal lá do primeiro relato, né? Então, eu entrei, mas assim que eu pisei dentro do Joelma, eu comecei a passar muito mal. Me deu ânsia de vômito, me deu uma dor de cabeça terrível. Eu realmente subi, fui até o andar que eu precisaria ir, levar a pasta e voltei. Quando eu desci, eu sequer consegui pegar um táxi para voltar. Eu tava muito, mas muito mal mesmo. E eu fui andando, porque eu achei que poderia até vomitar dentro do táxi, enfim, né? Aí quando eu cheguei ao escritório, havia uma senhora que eu vou chamar aqui de Dona Dedé, né?
A dona Dedé é uma evangélica muito fervorosa, uma pessoa de ótimo coração, e ela percebeu que eu estava muito pálida, que eu estava passando mal, e ela me perguntou, né, o que eu tinha, tal, e eu disse que não estava bem. Aí ela disse se ela poderia orar sobre a minha cabeça, né, enfim. E aí eu permiti, claro, pode orar, né, e ela orou tudo, né? E, enfim, depois, aí ela falou assim, mas o que aconteceu? Por que você começou a passar mal, né? Porque logo em seguida que ela me benzeu, passou aquela sensação ruim. Passou por completo. Eu ia até tomar remédio, eu acabei nem tomando remédio. Aí ela queria saber, né? O que tinha acontecido, onde eu tinha ido. E eu falei, fui lá no edifício Praça das Bandeiras, né? Fazer um serviço assim, né? Aí ela ficou com um olhão, né? Bem Foi espantada. Ficou. Aí ela ficou me olhando assim, né? Eu falei, então agora a senhora fala, né, dona Dedé? Falei, agora a senhora diz qual é a questão. E aí ela me disse, bom, o edifício Praça das Bandeiras é o edifício Joelma, né? E assim, né, lá existe uma coisa assim que em meios da parapsicologia a gente chama de impregnação energética. O que é impregnação energética? É uma espécie de cicatriz energética que fica onde aconteceram grandes e grandes problemas, tá? Ali no caso foi essa tragédia horrível, né, que afetou a tanta gente. E a marca energética costuma dar até o que a gente chama de aparição residual, que é o quê? São aparições que estão relacionadas à cicatriz energética e não a espíritos. E isso você vai encontrar, por exemplo, em presídios, porque existe um sofrimento muito grande, em hospitais, até em igreja, sabia? A igreja tem o conhecimento que a marca é bem grande mesmo, que é onde ficam as lamentações, ficam os relatos, né, os pensamentos e tudo aquilo que é pedido, né, e emanado. A marca energética na igreja, nos templos inclusive, são bem grandes mesmo, eu tenho conhecimento disso. Por isso que muita gente, por exemplo, que acaba morando num lugar onde foi uma igreja, às vezes um centro espírita, às vezes um templo de qualquer religião, acaba tendo alguns problemas com fenômenos paranormais, né, Uli? Sim. Muitos curiosos e caçadores de fantasmas visitam o antigo Joelma, mas nunca mais retornam ao local. E tem grandes motivos para isso. Bom, então o Daniel Branco teve uma ideia maravilhosa, estupenda, só que não. Ele queria gravar um documentário no estilo daquele filme Bruxa de Blair, durante uma noite lá no edifício, para um trabalho da faculdade. Mas veja só o que o Daniel relatou a Davi Plaça do sítio R7. Ao explicar a ideia do documentário nas redes sociais, Daniel foi desaconselhado a pernoitar no lugar. Não mexa com isso, avisou uma pessoa que tinha conhecimento dos fenômenos sobrenaturais do prédio. Daniel foi informado que fotos e filmagens no interior do edifício eram proibidas, mas mesmo assim ele resolveu ir até lá. Nenhum funcionário autorizou a entrada de Daniel. Frustrado, voltou para casa, mas no caminho já sofreu as consequências da desobediência. No metrô, sentiu uma coceira, uma bolinha vermelha que crescia. Quando cheguei em casa, as manchas tomaram todo o meu corpo. E meu primo me disse que eu estava pegando fogo. Após quase 2 horas de agonia, as manchas sumiram, assim como apareceram, inexplicavelmente. E o documentário nunca saiu do papel. E aí, paranormais e sobrenaturais, vocês gostaram dos Só Relatos do Edifício Joelma?
E não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar os vídeos acionar o sininho para receber as novidades e manda seu relato para divulgação do canal. Então, se você tem um relato, tem algo assombrado, seja seu, do papai, da mamãe, do namorado, né? Isso. Manda pra gente e a gente vai ler com todo carinho. Eu, o Ulisses e o Juanes. Aí embaixo na descrição do vídeo tem para onde você deve mandar o seu relato. Então, um mega ultra blaster beijo para vocês e a gente se vê. Não vai falar até lá? E até lá com mais um canal Paranormal e Sobrenatural. Tchau, gente. Ficou legal.